aula. Hoje vamos terminar com os métodos de testagem, né, vamos dizer assim, para um polinômio ser irredutível. Deixa eu só lembrar aqui que na última aula a gente viu o critério de Eisenstein. Hoje vamos ver a redução módulo P. Na última aula vimos o critério de Eisenstein. Que diz o seguinte, né? Eu pego um polinômio inteiro e critério muito útil, de fato. Isso aqui é inteiro. Os coeficientes são números inteiros. E um número primo tal que ele satisfaz duas condições, né? Ele divide todo mundo menos o coeficiente principal. Então, vou escrever isso como duas condições. P divide a 0. P divide a 1. P divide a n menos 1. E, é claro, P não divide o coeficiente líder. E a outra condição é que P ao quadrado não divida a 0. Ou seja, a 0 contém P, mas não contém P ao quadrado. Então, os candidatos para números primos vêm daqueles divisores de A0, aqueles divisores primos de A0, mas cujo quadrado não seja divisor de A0. Tá bom? Então, por exemplo, se o número é 9, 3 não serve, né? Porque o 9 contém 3, mas contém 3 ao quadrado também, tá? Então tem que ser, por exemplo, acho que fica claro, né? Por exemplo, 75, né? 75 contém 3, mas contém 5 também, então você poderia testar com 3 e com 5, só que 75 contém 5 ao quadrado, que é 25. Então, o 5 você já não considera no critério, só consideraria o 3, tá bom? Então, conclusão, se existe o primo, né? Então, um polinômio irredutível, né? Então, aqui não existe, né? Nem sempre existe esse tal primo, mas quando existe, a gente pode concluir, né? Então, Q de x é irredutível em Q de x. Eu sempre faço confusão se é em Z ou em Q. Acho que aqui o polinômio está em Z, mas ele acaba sendo irredutível em Q. Quando ele é primitivo, é a mesma coisa, né? Já vimos que é equivalente ser irredutível em Z ou em Q. Deixa eu só conferir aqui. Critério de Einstein. Irredutível em Q. Esse critério, então, vai do primeiro coeficiente até o penúltimo, né? Você pega a 0, a 1, a n-1, e o primo que você pegou no critério não tem que dividir o último. Ele funciona de trás para frente, e a prova é a mesma. Se você olhar para a prova, você pode mostrar o seguinte critério equivalente, tá? Que também é útil. Isso aqui está como exercício nas notas, na apostila, que é o seguinte, né? Suponha
Mesma coisa, começo com um polinômio, que é de x, né? Suponha que é de x, polinômio, como antes, inteiro, né? Tal que existe um primo vamos esquecer o enunciado do critério de Einstein e vou enunciar outro critério, tá? Tal que vamos supor que existe um primo que satisfaz que ele divide a n, ele divide a n menos 1 até a 1. E ele não divide a 0. E, além disso, o quadrado não divide a n. É ao contrário, né? Ao invés de fazer de a 0 a 1 até a n menos 1 e não dividir a n, eu estou fazendo o contrário. A n a n menos 1 até a 1 e não dividir a 0. Tá bom? Só estou trocando a ordem, mas se você tentar repetir a prova, o argumento da prova, ele funciona exatamente igual para esse caso. Então, você pode concluir que ele é irredutível. É irredutível em Q de x. Certo? Então, o critério de Einstein, de fato, ele funciona nos dois sentidos, né? Mas sempre tem que ser com o primeiro com o último, tá? Essa prova não funciona com um polinômio intermediário, né? Ele funciona ou você começa com a 0 e não divide, começa com um primo que divide a 0 e que não divide a n, ou começa com um primo que divide a n e não divide a 0 e aplica o critério, tá bom? Mas isso não vale para coeficientes intermediários, né? Você não pode começar com um primo que divida a 2 e que não divida, sei lá, a 1, por exemplo. Divide a 2, todos os outros só não divide a 1. Acho que teria que olhar com um detalhe, mas não, acredito que a prova não funciona nesse caso. Tá? Nesses dois casos, é a mesma prova. A prova do enunciado azul é a mesma prova do que o enunciado preto. E um exercício você verifica isso. Tá? Então, hoje vamos aprender um novo método, que é o método de redução módulo P, que é um método para decidir de novo se meu polinômio é ou não é irredutível. Tá? Então, temos o critério de Einstein, temos o método de candidatos a serem fatores, né? Candidatos a serem raízes racionais é fácil, né? Você pega os divisores do AN, os divisores de A0 no numerador, os divisores de AN no denominador e vai testando quando for raiz, esse vai ser um fator, quando não vai ser um fator linear. E aí você tem um método de Kronecker para testar fatores de grau 2, de grau 3, por aí vai. Que é muito mais complicado, né? E temos o critério de Einstein, por enquanto, para decidir se o polinômio é ou não é irredutível. Tá? Esses critérios funcionam para polinômios inteiros, sempre. Mas a irredutibilidade é em quê? Então, o que seria a redução módulo P? Redução módulo P é o seguinte, né? Você começa com um polinômio inteiro, tá? Eu não disse aqui. Esse polinômio é inteiro. Tá? E pega um número primo, P. Então, a gente vai considerar um novo polinômio. A gente vai considerar o polinômio Q barra. Tem a mesma notação do conjugado, né? Do polinômio conjugado dos números complexos, mas não é o polinômio conjugado. É a classe residual módulo P de cada um dos coeficientes. Tá? Você pega aqui, esse aqui é um número inteiro, imagina que ele é 5, tá? O primo imagina que é 3, então esse aqui seria 2, né? A classe de 5 módulo 3 é 2. Se esse aqui é 8,
A classe de 8, o módulo 3 também é 2. É o resíduo da divisão por 3, né? Então, a barra representa a classe residual módulo P. Você sabe que o conjunto de classes residuais módulo P forma um corpo quando P é um primo, né? É denotado por ZP. 0 barra, 1 barra, P menos 1 barra. Esse conjunto aqui é um corpo. Corpo dos inteiros residuais módulo P. Tá bom? Então, a gente passa a trabalhar com um polinômio, mas agora ele tem coeficientes nesse corpo ZP. Então, já ganhamos, né? Em princípio, o polinômio tinha coeficiente só no domínio, que era Z, o conjunto dos números inteiros. Esse novo polinômio agora associado, ele tem coeficientes no corpo ZP. Tá bom? Então é melhor, né? Porque ele, por exemplo, quando tem coeficientes num corpo, ele sempre pode ser dividido por outro polinômio, né? Você sempre tem o algoritmo da divisão. Isso já não vale para os polinômios inteiros. Então, quais propriedades tem essa passagem, né? São propriedades parecidas ao módulo, né? Se você pegar uma soma de polinômios e você tomar um módulo, a redução módulo P, ou a classe residual módulo P, do polinômio, se ele é uma soma, né? Então, a classe dele é a soma de classes, né? Ou seja, você toma a classe da soma, e isso equivale a você tomar a classe de um, tomar a classe do outro, e fazer a soma depois, tá? E vale a mesma coisa com o produto. Se que é um produto de dois polinômios, a classe dele, ou seja, a classe do produto, é o produto de classes. Tá? Ou melhor, a redução módulo P do produto é o produto da redução módulo P de Q1 com a redução do módulo P de Q2. A redução módulo P de Q2. Então, deixa eu fazer aqui, dar uma ideia da prova, por exemplo, no caso 1, por que isso é verdade. Né? A prova é bem direta, aparece com a prova da conjugação e utiliza simplesmente o fato que a redução módulo P de um número, de uma soma de números, é a soma de reduções módulo P. Né? Se você tem o P, por exemplo, é 3, e você faz 5 mais 4, né? Que é 9, a redução módulo P de 5 mais 4 é a redução módulo P de 9, que é 0, né? Se P é 3. Isso equivale à redução módulo P de 5 mais a redução módulo P de 4. A redução módulo P de 5 é 2, redução módulo P de 4 é 1, 2 mais 1 é 3, que é igual a 0, né? Porque o resíduo da divisão de 3 por 3 é 0. Tá? Então, só isso que a gente vai utilizar. Então, imagina que Q1 se escreve assim, né? Eu vou tentar escrever o exemplo, porque às vezes só na fala não fica muito claro, né? Q2, porque esse polinômio, vou supor que eles têm o mesmo grau, se não tiverem, eu completo com zeros, né, para bater o grau. Tá? Então, eu vou dizer Q e Q, né? Que então é a soma, né? É esse polinômio aqui. X. Tá? Então, a classe de Q, a redução módulo P, né? Ou a classe residual módulo P do polinômio Q é esse polinômio aqui. Eu tomo a redução, a classe residual módulo P de cada coeficiente. Tá bom? E agora eu vou utilizar simplesmente as propriedades, né? Das classes. Isso aqui é isso. Isso aqui é isso. Classe da soma é soma de classes. Isso aqui é isso.
se você separar esses polinômios, né? Isso aí é a mesma coisa que Q1 barra mais Q2 barra. Tá bom? Pode. Tá bom? Então, deixa eu só mencionar aqui o exemplo que eu falei, né? Essa é a prova da primeira propriedade, deixa eu falar aqui de um outro exemplo. Acho que vocês conhecem, mas não é demais fazer um exemplo de por que a classe da soma, como a classe da soma é a soma de classes. Né? Não estou fazendo uma prova, eu acho que vocês conhecem, mas o que eu falei, imagina que o primo é 3, né? Então você faz a classe de 5 mais 4, que é a classe de 9, que é 0, né? Que 9 é múltiplo de 3. Por outro lado, se você faz a classe de 5 mais a classe de 4, classe de 5 é 2, que é o resto da divisão por 3 é 2, classe de 4 é 1, isso aqui dá classe de 3, que também é 0. Né? Porque 3 dividido por 3 dá 0. Ah, então, esses dois são iguais, né? Esse e esse aqui são iguais. Tá bom? Isso vale em geral, né? A classe da soma de classes. Isso foi provado quando vocês viram a definição do conjunto dos inteiros residuais módulo P. Espero, né? Quando vocês viram a definição disso, vocês provaram que a classe da soma é a soma das classes. Mesma coisa para o produto, então, de fato, a propriedade 2 também é simples, chamada verificação simples. Eu vou deixar para vocês verificarem. Então, vem aqui o teorema, né? Esse aqui é o critério de redução módulo P. Esse aqui. Então, vem aqui um exemplo de como, às vezes, a gente passa para a redução módulo P, ou seja, a gente está trabalhando os inteiros, e a gente, usando esse método, a gente passa a trabalhar com um anel menor, né? Quando o anel é menor, a gente, em geral, é uma filosofia, né? É uma filosofia de vida. Quando o anel é menor, é mais fácil verificar a irredutibilidade, porque você tem menos exemplos, você tem menos elementos para escrever seu polinômio como um produto de dois polinômios. Então, se você reduz o anel, fica mais fácil de verificar a irredutibilidade, mas às vezes, se você reduz muito, o polinômio já fica irredutível, então o critério não serve, né? Já fica redutível, desculpa, então o critério não serve. Então, qual é o critério? Você começa com um polinômio inteiro, pega um primo, e você quer que, na hora de reduzir, né, de fazer, de tomar classe módulo P, o grau do polinômio não diminua, tá? Então, você quer que a classe módulo P dele não seja zero, né? Em outras palavras, você quer que esse primo não divida ele, né? Porque se a n for múltiplo do primo, de P, quando você toma, se a n, por exemplo, se a n é 9 e o primo é 3, quando você toma a classe, isso aqui vai dar zero. A classe módulo 3, né? E aí vai ficar um polinômio de grau menor. Isso você não quer, tá? Então você toma um primo que não divida a zero. A n, desculpa, a n. Então, se essa redução, se o Q barra, que eu já meio não dei nome, né? Mas esse aqui é a redução módulo P. Eu não escrevi o nome, mas coloquei aqui. Esse Q barra, a redução módulo P, for irredutível, claro, estou falando nesse anel, né? Agora os coeficientes são 0, 1, 2, até P-1, um conjunto pequeno de coeficientes, né? Se ele for irredutível, então o próprio anel é irredutível. Então, se ele virou irredutível, você não sabia responder, você não sabia dizer se ele era ou não era irredutível em quê. Mas quando você tomou a classe módulo P, você conseguiu responder, ele é irredutível. Ah, então meu polinômio inicial era já irredutível. Tá bom?
É um então, não é um se somente se. Tá? Você toma a classe, se ele for irredutível na classe, na redução modulo P, que é muito mais fácil de verificar, porque você tem menos elementos, né? Então, o próprio polinômio é irredutível. Tá? E se ele for redutível, eu posso concluir que o polinômio é irredutível? Não. O critério só vai num sentido. Tá? Se a redução é irredutível, então o polinômio é irredutível. Se a redução é redutível, não sei. Tá? De repente, você fez uma redução tão drástica, tentando reduzir o conjunto de coeficientes, né? Você fala assim, o primo mais simples que eu conheço é o Z2. Então eu faço redução modulo 2, né? O primo mais simples que eu conheço é 2, quer dizer. Então eu faço a redução módulo 2. Aí isso tem dois coeficientes possíveis, 0 ou 1. Então, de repente, na hora que você faz essa redução, o polinômio vira redutível, e aí o critério não serve. O critério só serve se a redução fica um polinômio irredutível. Aí você pode concluir que o polinômio é irredutível. Tá bom? Então, como a gente faz essa prova? Então, prova. Então, preciso por que primitivo? Não. Bom, vamos lá. Sim. Vamos lá. Preciso sim. Vou precisar que ele seja primitivo para poder fazer argumento em Z, né? Porque lembra que irredutibilidade em Z e em Q só é a mesma coisa para polinômios primitivos. Se o polinômio não é primitivo, ele poderia não ser irredutível em Z, mas ser irredutível em Q, né? Porque coeficientes têm fator comum. Então, deixa só lembrar como era o argumento, né? Eu tenho um polinômio qualquer, inteiro, e eu sempre posso, se ele não é primitivo, eu sempre posso tirar um coeficiente, né? O MDC dos coeficientes, e pegar um novo polinômio, onde Q é primitivo. A é um número inteiro, Q é primitivo. Tá? Então, se P não divide a N, né, vamos supor que o Q de X, ele é assim, né? A0 tio, a N tio, X da N, né? Então, o que eu tenho aqui, a N tio vezes A igual a N. É por quê? Porque o polinômio Q vezes A é o polinômio aqui. Então, eu estou comparando o termo o coeficiente líder daqui com o coeficiente líder daqui. O coeficiente líder daqui é a N, o coeficiente líder daqui é A vezes a N tio. Tá? Então, se P não divide a N, então P não pode dividir a N tio, né? Então, como P não divide a N, então P não divide a N tio. Porque a N2 divide a N, né? Se P dividisse a N2, P dividiria a N. Tá bom? Então, eu estou nas mesmas condições que eu estava no com o polinômio Q, agora com o polinômio Q. Tá? Se eu mostrar que o polinômio Q é irredutível em Q, então o próprio polinômio Q vai ser irredutível, porque a diferença entre Q e Q é um número inteiro. Todo número inteiro em Q é invertível. Né? Então, basta mostrar que Q é irredutível. Aqui, né? Basta mostrar
que o polinômio QTIL é irredutível em QX. Tá? Se eu mostrar que QTIL é irredutível, então o próprio Q tem que ser irredutível. Né? A diferença entre eles é a multiplicação por um número. E um número é um elemento invertível em Q. Número inteiro, né? Um elemento invertível em Q. Então ele não afeta a irredutibilidade em Q. Tá bom? Em Z afeta, né? Se eu multiplico um polinômio por 2, esse 2 não é invertível em Z. Então, um polinômio multiplicado por 2 não é irredutível, né? Porque tem uma fatoração não trivial. O 2 vira um elemento não invertível. Tá? Mas em Q é a mesma coisa. Mostrar que o polinômio é irredutível ou um múltiplo dele, um múltiplo inteiro, é irredutível. Então, eu vou mostrar que QTIL é irredutível e as mesmas condições que valiam em Q, ou seja, a única condição, né, que o primo não divida o coeficiente líder, vale para QTIL. Tá? Então, eu vou mostrar o teorema, mas ao invés de mostrar em Q, eu vou mostrar em QTIL, ou seja, a partir de agora, vamos supor que Q é primitivo. Ao invés de ficar escrevendo QTIL toda hora, eu simplesmente vou supor que Q é primitivo. A partir de agora, vamos supor Q de x primitivo. Né? Se ele não for primitivo, eu provo o teorema para QTIL, né? Que é primitivo e que satisfaz as mesmas hipóteses de Q. Né? Tá bom? Então, vou supor que Q é primitivo, logo mostrar irredutibilidade em Q é a mesma coisa que mostrar irredutibilidade em Z. Né? Então, eu quero mostrar que Q é irredutível em Q, né? Então, devemos provar, né? Supondo que é primitivo, claro, devemos provar que o polinômio Q de x, que é supondo primitivo, é irredutível. Quero mostrar que ele é irredutível em Q, mas como ele é primitivo, isso equivale a mostrar que é irredutível em Z. Esses detalhes é sempre bom estudar com cuidado, né? Porque você vai utilizar o fato de ser números inteiros. Você está querendo fazer a redução modulo P, né? Então, para isso, é mais conveniente trabalhar com inteiros. Mas se o polinômio não é primitivo, não é equivalente à irredutibilidade em Q e em Z. Então, você primeiro precisa ver que basta mostrar para o caso primitivo, né? Que foi o que eu fiz no começo. Tá? Então, vamos mostrar que Q de x é irredutível em Z. Então, vamos supor que não, né? Suponha que não. Que não é irredutível em Z. Suponha o contrário. Então, você escreve teu polinômio assim, né? Se ele não é irredutível, ele se escreve assim. B0 mais B1x se fatora, né? BK, x no K, de grau pelo menos 1, certo? De grau maior que 1, né? De fato. De grau pelo menos 1, desculpa. Ele não pode ser constante. Está faltando a outra parte. 0, sin x, CL, x no. Olha, o K e o L tem que ser pelo menos 1. Ele não pode ser constante, né, na fatoração, porque imagina que um deles é constante. Imagina que algum dos polinômios é constante. Esse aqui, constante, B0. Se esse aqui é constante, se só tem B0, então o polinômio não seria primitivo, né? Porque aí você teria um fator comum
dividindo todos os coeficientes de Q. Né? Então, nenhum desses polinômios pode ser constante. Tem que ter grau pelo menos no sul. Certo? Então, o que a gente tem? Eu vou tomar redução módulo P, né? Q barra de X. Esse aqui eu sei que ele é irredutível, né? Então, ele é B0 barra, B barra X, B K barra X, K, vezes C0 barra, C1 barra X, CL barra XCL, tá bom? Então você pode pensar, tá aí, tem uma fatoração já no anel de internos módulo P, em ZP. Mas calma, essa poderia ser uma fatoração trivial. De repente, na hora que eu tomei o módulo, esse polinômio que não era constante, ele virou um polinômio constante, e aí seria uma fatoração trivial. Poderia acontecer, né? Você tem, por exemplo, 3x mais 9, ou 3x mais 4, sei lá, imagina esse polinômio, 3x mais 4. Aí você toma a redução módulo 3, isso aqui dá 4 que é né, polinômio constante. Tá bom? Então você tem que tomar cuidado que isso não tenha acontecido aqui. Porque senão seria uma fatoração trivial, né? Mas o que acontece? Eu sei da fatoração, né? Essa fatoração aqui. Eu sei que o coeficiente líder do produto é S vezes S. Que é justamente o AN, né? Coeficiente líder de quê? Eu vou escrever isso. AN, sabemos, né? Seguinte, né? AN e BK CL, né? E eu sei que P não divide a N. Essa era a minha condição, né? P não divide a N. Se P não divide a N, então não pode dividir em BK e não pode dividir CL. Se dividisse BK, eu dividiria a N. Se dividisse, se P divide CL, então também dividiria a N, porque CL é um fator de N. Então, como eu sei que não divide a N, não divide em nenhum dos dois, logo, esses polinômios têm grau K e L, né? Então, esse aqui tem grau K. Ele não diminuiu o grau. E esse aqui tem grau N. Que é maior ou igual que 1. Né? Não são constantes. Então, isso aqui é uma fatoração não trivial. Portanto, Q barra é redutível. O que foi que eu mostrei? Eu mostrei que se Q for redutível, então Q barra é redutível. Logo, vale a contrapositiva, né? Se Q barra é irredutível, então Q tem que ser irredutível. Tá bom? Em Z, portanto, em Q, porque estou supondo que Q é primitivo. Bom, então, esse seria a prova. Então, a gente pode fazer a redução módulo P. Não precisamos supor que é primitivo. Né? Se não for primitivo, eu faço essa fatoração e provo que o Q barra, que tio é irredutível. Essa foi uma redução feita na prova. Mas o enunciado do teorema, ele vale. E no enunciado não tem que o Q é primitivo. Né? Fiz uma redução de primitivo só para poder fazer a prova. Mas o que eu provei foi o teorema. Então, podemos fazer a redução módulo P. Deixa eu fazer aqui alguns exemplos. Ó, pega esse polinômio de grau 4, né? Ver se ele é ou não é irredutível é complicado. Primeiro você procuraria o que eu faria, né? Se eu pego esse polinômio aqui, tento fatorar. Primeiro, eu vou procurar fatores lineares, tá bom? Fatores lineares seriam os divisores, as raízes, né, racionais. Então, seriam os divisores desse
mais ou menos 1, mais ou menos 2, pelos divisores, divididos pelos divisores desse, que é 1. Então, seria, as possíveis raízes são mais menos 1, mais menos 2. Eu substituo aqui, nenhuma delas dá raiz. Então, provavelmente ele não tem raiz, não, provavelmente não, ele não tem fator linear. Então, ele só poderia ter fator quadrático, né? Cúbico também não pode ter, porque se tivesse cúbico, teria que ter linear, porque ele tem grau 4. Tá? Então, ficaria se eu tentar mostrar que ele tem fator quadrático, seria um sistema de equações muito grande, né? Eu teria que pegar dois polinômios de grau 2, multiplicar e ver que dá esse. Então, uma coisa que eu tentaria depois seria o critério de Einstein, pegar um primo que divida esse, que não divida esse, o único primo que serve aqui é 2, mas 2 não divide esse, então já ferrou, não serve, né? O critério de Einstein não funciona, né? Então, vou fazer uma redução ali. Vamos tentar simplificar um pouco nos polinômios. Eu vou fazer uma redução. Se eu fizer a redução módulo 2, esse aqui cancela, e o polinômio que eu vou obter vai ficar redutível, né? Porque esse polinômio aqui, se esse aqui cancela, esse polinômio você tem fator x quadrado, né? Todo mundo tem fator x quadrado, vira redutível, o critério não serve. Então, eu vou tentar fazer uma redução com p igual a 3. P igual a 2 quase nunca funciona, P igual a 3. O que seria o Q bar? Q bar seria x4, x3, x2 não tem, né? Porque eu fiz redução módulo 3, x1 também não tem, mais 2. 2, classe de 2, né? Bom, polinômio muito mais simples, né? Eu vou tentar mostrar que esse polinômio é irredutível, tá bom? Então, vamos lá. Tentar mostrar que esse polinômio é irredutível. Então, vou supor que não, vou supor que ele se escreve como produto de dois polinômios. Em Z3, né? Eu vou lembrar aqui quem é C3. Então é. Ah, desculpa, antes disso. Ele poderia ter fator linear, né? Faço uma observação aqui, separado. Né? Ele poderia ter uma raiz, né? Um fator linear dá lugar a uma raiz. Mas ele não tem, né? Por que ele não tem? Observação. Se eu pegar Q de 0, isso dá 2, né? Se eu pegar Q de 1, isso dá 4, módulo 3 é 1. Se eu pegar Q de 2, isso dá 2 na 4, 16, módulo 3 é 1, né? 2 ao cubo é 8, módulo 3 é 2, então 1 mais 2 dá 3, ou seja, 0, então dá 2. Então, nem 0, nem 1, nem 2 são raízes. E esses são todos os possíveis elementos que poderiam ser raiz, porque 2 é 3. Tá? Então, o polinômio não tem raiz. Então, que não tem fator linear. Não possui fator linear. Todo fator linear dá lugar a uma raiz, né? Então, se ele tem fator, tem que ser quadrático. Tá? Então, eu posso escrever aqui quadrático. Mas tem que ser mônico, professor. Tem que ser mônico, os polinômios têm que ser mônicos. Não tem. Eu coloquei aqui mônico e mônico. Por quê?
Porque eu sei que o resultado tem que ser mônico. O produto tem que ser mônico. Então, se aqui tiver um fator, você coloca ele em evidência. Tá? Em um corpo, Z3 é um corpo, então todo mundo tem inverso. Você pode sempre colocar o fator, esse número aqui em evidência. Esse aqui também vai tirar um fator em evidência, e é na hora de multiplicar tem que estar 1. Então vai cancelar. Tá? Então posso supor que é mônico. Tá bom? Então, isso aqui eu deixo para vocês pensarem. Podemos supor mônico. Mas é isso, tá? Se não for mônico, você tira o fator em evidência. Tá bom? Então, isso aqui daria o quê? Dá um sistema de equações, né? Olha só, Q é o termo constante, por exemplo. B vezes D tem que ser 2. Q é o termo linear. O termo linear é AD mais BC, né? Esse é 0, não tem termo linear. Q é o termo x quadrado, termo quadrático. D mais B mais AC, não é isso? Esse termo quadrático. Isso aqui tem que ser 0 também. Termo cúbico. A mais C, é isso? Tem que ser 1. Finalmente, termo de grau 4 é 1. Bom, esse é o sistema. Tá bom? Um barra, né? Aqui, 0 barra, 1 barra. Então, eu vou prestar atenção a essas duas equações. Geralmente vai funcionar assim, você olha para essa e para essa e procura candidatos, né? Então, deixa eu copiar aqui, não sei se eu consigo copiar isso aqui. Escrevi na próxima página. Ah, consegui. Show de bola. Consegui copiar. Então, vamos trabalhar aqui esse sistema, tá? Então, vou fazer uma tabela com possíveis valores para A, B, C e D. Se eu consigo solução do sistema, né? Se eu não conseguir nenhuma solução do sistema, A, B, C, quer dizer que ele não é possível e, portanto, o meu polinômio é irredutível, né? Deixa eu dar aqui alguns valores possíveis. Vamos lá. A, B, C e D. Lembra que eu estou em C3, né? C3 só tem 0, 1 e 2. Bom, então, eu vou começar olhando a última equação, tá? Por exemplo, se A é 0, C tem que ser 1, certo? Se é 0, C tem que ser 1. Então, nesse caso, o que me diz as duas equações do meio? Se é 0, C é 1. Né? Então, eu tenho três equações, desculpa, eu tenho três, né? Eu vou copiar e depois vou apagar, tá? Tenho B, D igual a 2. Eu tenho que A é 0 e C é 1, então tenho B 0, a segunda, né? Eu tenho que A é 0 e C é 1, então tenho D mais B igual a 0. Isso. Tenho essas três equações ainda, tá bom? Então, B é 0, da segunda equação, e D é 0 da última, né? Mas isso contradiz essa equação aqui, que o produto é 2, de B com D. Então, esse aqui não serve. Não funciona. Tá bom? Você faz isso, todos os possíveis valores, vai preencher uma tabela que nunca vai funcionar. Vou fazer mais um valor aqui, só para deixar como exemplo. Não é difícil porque não são muitos valores, tá? Então, eu peguei a 0, né? C1. Agora eu vou pegar A1.
Se A é 1, C é 0, né? Mesma coisa. A é 1, C é 0. Olha na segunda, eu já não vou copiar todo, simplesmente vou indicar. A é 1, C é 0. Ah, aqui é 0. A é 1, C é 0. Então aqui fica D igual a 0, é isso? Se D é 0, B tem que ser 0 também, daqui. E o produto não pode ser 2. Aqui é 0, 0. Mas isso aqui também não é solução do sistema. A outra possibilidade é A igual a 2, né? Esses são todos os valores, né? Fiz mais uma tabela maior. A não pode ser 0, não pode ser 1, tem que ser 2. Se A é 2, C tem que ser 2 também, né? Porque 2 mais 2 é 4, módulo 3 dá 1. Então, C é 2. Então, deixa eu escrever aqui o sistema. 2B, 2D mais 2B é 0. A e C é 2. Não é B. Gente, vocês verificam porque talvez eu estou fazendo algum erro aqui, tá? A e C é 2. Né? Pronto. 2D mais 2B, 0. AVCC 4, ou seja, 1. Então, D mais B mais C mais 1 é 0. Ou seja, D mais B tem que ser 2, né? 2 mais 1 é 0. Né? Mas aí já tem incompatibilidade, né? Porque se D mais B é 2, 2D mais 2B é 4. E 4 não é 0, né? 4 é 1. Aqui já tem compatibilidade. Tá bom? Então aqui também não pode. Nem precisa preencher valores. Esses são todos os possíveis valores. Tá? Então, eu concluo que o sistema não possui solução, portanto, o meu polinômio é irredutível. Então, conclusão. Moral da história. O polinômio Q de x original é irredutível. Em Q de x. Né? Bom. Peguei mais 2 exemplos aqui para vocês pensarem. Mas eu vou deixar para resolver junto depois do intervalo. Tá? O conteúdo da aula é até aqui. É esse critério de redução módulo P, né? Eu fiz um exemplo, mas gostaria que vocês treinassem com mais. Então, na apostila tem mais exercícios, no livro de álgebra tem também. E vamos fazer um intervalinho e a gente faz junto depois os outros 2 exercícios. Já deixo aqui para vocês começarem a pensar esse. Tá bom? Para a gravação. Tá bem, professor. Só uma pergunta.